Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora, eu te agradeço de coração. Eu peço a você para ficar comigo até o final. Vou reforçar você agora, o meu pedido, para você deixar o seu joinha, se inscrever, tocar o sininho, é muito importante. Você me ajuda a posicionar esse vídeo, a ranquear também o canal na plataforma, tá bom, pessoal? Porque eu não farei isso no decorrer do vídeo, então já faço agora. Para você me apoiar, se você sentir no coração também se tornar um membro, clicar aqui no azulzinho aqui embaixo, ou se tornar um apoiador, se você estiver me assistindo da página do Facebook, também dá muita relevância aqui ao nosso trabalho, tá? Bom, eu vou falar para você das letras que apareceram no muro de contenção do monte do templo. Sim, o muro de contenção em Israel apareceram através de algumas vinhas que nasceram ali, e uma pessoa no TikTok fez uma filmagem, e uma pessoa, uma religiosa de Israel, mais ligada à área da Cabala, viu aquelas vinhas, aquelas plantas, e percebeu que formavam as letras do nome do Eterno, Yud, Re, Vav. E aí, algumas outras publicações, as pessoas também viram o Re novamente, Yud, Re, Vav, Re. Que no caso aí formam o tetragrama sagrado, que é Yahvé, tá? É um nome impronunciável de Deus com a adição da palavra Adonai, Yud, Re, Vav. São as três presentes aqui, e outros, como você pode ver aqui, logo acima desse poste de iluminação, tem Yud, Re, Vav e o Re, no caso fazendo o Yahvé. Aqui, no caso, uma tradução, tá? Com a adição das vogais presentes em Adonai, no caso, o Senhor. Esse Yud, Re, Vav, Re é o eu sou, faz a referência ao eu sou. Quando Moisés está diante do Eterno, do Criador, e ele pergunta, logo ao ser enviado a Faraó e aos hebreus que são cativos no Egito, ele pergunta assim, mas quem eu vou dizer para eles que me enviou? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Eu não sei o seu nome, os deuses do Egito têm nome. Então o Eterno diz para Moisés, diga que o eu sou te enviou. Eu sou, existem muitas interpretações e não há unanimidade sobre isso, mas eu sou significa ele existe nele mesmo, ou ele se revela a todo tempo, ou ele se revelará a você. Então, o nome do Pai está presente no nome do Filho. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que durante o tempo, os escribas, enfim, os homens, por muito respeito e temor ao nome de Deus, ao nome do Eterno, usavam somente essas expressões. Então, usava lá, foi declarado lá, o eu sou. Então, o Yud, Re, Vav, Re ficou referência ao nome impronunciável. E depois, muito respeito, muito zelo ao nome impronunciável de Deus, eles começaram a usar Adonai. Então, a adição das vogais de Adonai, que é o Senhor, ou ao Senhor, fazendo referência ao Eterno, eu sei que outras pessoas têm uma interpretação, que é Ial, mas eu estou falando para você especificamente do que é meio que um consenso dentro do tetragrama sagrado, Yud, Re, Vav, Re. Então, nesse caso aqui, eu quero comentar com você, eu não sou um especialista em hebraico, tampouco estou me propondo a dizer a você que é assim, essa é a forma. Eu vou olhar para essa matéria, eu vou compartilhar essa matéria com você, de duas perspectivas. E eu sempre faço isso, quando alguma coisa pode ser analisada tanto do campo técnico, objetivo, crítico e cético, quanto pode ser observado no campo da fé. Então aí é o imaterial, é o espiritual, não, a fé não se move pela naturalidade. Eu vou analisar pelo segundo prisma, pelo prisma da fé. Nós estamos diante de um tempo muito adverso, de um tempo muito difícil, e eu sempre falo sobre sinais. Então eu, Rafael, vou me dar o direito e eu vou olhar para essa informação, para esse post, para essa foto, para esse vídeo no muro de contenção em Israel, eu vou olhar como se fosse parte do tetragrama sagrado ou o nome do Eterno ali presente, ok? Mas estou dizendo a você que alguma pessoa pode olhar isso de modo natural, porque o nosso cérebro, ele foi criado e ele para construir padrões. Nosso cérebro está sempre buscando padrões. Tanto que se eu olho para uma pessoa, passo um tempo sem olhar, eu olho de novo e falo assim, eu te conheço. Porque o nosso cérebro, ele cria esse padrão. Por isso que a gente olha para as nuvens e vê o sapo, vê o elefante, vê aquilo. Enfim, se alguma pessoa olhar para uma árvore e falar assim, tem um rosto desenhado ali. Você olha, tem um rosto. Ou seja, a gente cria um padrão. Existe até um termo na psicologia
que explica isso, encontrar esse padrão. Infelizmente, muitas pessoas são levadas ao engano, a serem enganadas com aparições de imagens através desse padrão que o nosso cérebro busca, e as pessoas tendem a ser convencidas. Então, pela arte da manipulação, induz o cérebro a ver uma coisa que não existe. É por isso que a gente vê uma imagem, uma sombra, etc. Mas enfim, existem dois modos de analisar. Eu vou analisar pelo campo da fé e da esperança. E eu faço recomendações que você também. Ok? Bom, vamos lá. Eu estou aqui no Israel 365. Um abraço para o Renato Barros. Esse material estou me inspirando no vídeo que ele fez lá no Questione-se Vlog, tá? Dando os créditos aí ao meu irmãozão. Bom, Israel 365 que você está vendo. E diz assim, ó. Vinhas que crescem no muro de contenção do monte do templo soletram o nome de Deus. E aqui a tradução para o português está fazendo Jeová. Então, antes de eu prosseguir, eu vou colocar para você uma matéria explicando, depois eu explico para você de onde é o original desse vídeo e um comentário que eu faço aqui, tá? Mas olha essa matéria falando do padrão de Fibonacci e do nome de Deus, né? Do DNA de Deus, assinatura de Deus no nosso DNA. Uma reportagem curtinha, assiste aí rapidinho e eu já volto para você ver que o padrão do nome do Eterno está no nosso DNA, está presente em toda a natureza, e os cientistas dizem que não tem como todo esse padrão presente na natureza, no universo, não ter uma mente superior, uma sabedoria superior por trás da criação disso tudo, tão bem orquestrado, tão bem conduzido. Olha aqui, esse post está aqui no de Jerusalém, no Israel 365, lá em Jerusalém e tal, e essa foto, ela foi uma filmagem do TikTok. Eu não gosto de TikTok, não uso o TikTok, desse aplicativo Xing Ling, captura os nossos dados, né? Não uso. Mas enfim, foi um vídeo que uma pessoa fez lá no TikTok. Esse vídeo tá por aqui, nesse mesmo portal do Israel 365, e uma pessoa religiosa, mais ligada à numerologia, simbologia, no caso, cabalista, ela viu esse vídeo e percebeu que essa formação, e dá para ver realmente que tem aqui a formação das letras, né? Dá para ver o Yud, Re, Vav. Dá para ver bem claro as três primeiras, e a outra também dá para ver lá no final, o Re novamente. Então essa pessoa religiosa, que é uma mulher, que é a Batia Vagshal, ficou chocada ao ver que as essas vinhas cresciam e adquiriam os formatos da letra, do nome das letras do nome do Eterno. Tem um texto aqui de Isaías que eu destaco para você, que está até inclusive nessa postagem. Nos dias que virão, a casa do monte de Hassem permanecerá firme acima das montanhas e elevar-se acima das colinas, e todas as nações devem contemplá-lo com alegria. O nome de Deus se torna visível, inegavelmente, diante dos nossos olhos, dos olhos de todos, judeus e não judeus, disse o rabino Berger. Temos visto de muitas maneiras recentemente que os caminhos da natureza não são mais suficientes. Esses são os sinais e as maravilhas que são apenas uma amostra do que está por vir. Esse jornal é um jornal muito mais espiritualista, trabalha muito com numerologia, que eu falo para vocês que é da Cabala, né? É um site cabalista. Então está muito ligado aos símbolos, aos padrões, aos códigos secretos, etc. Por muitas vezes eu falo para vocês um pouco de cuidado com os exageros desse portal. Mas aqui eu estou dizendo para você que não há exagero da parte deles, e é uma questão de fé. Eles estão olhando por fé, estão vendo aqui esse padrão. Reforço a vocês que a minha decisão foi olhar para isso e falar, caramba, é muito semelhante mesmo, e é um destaque, é como se fosse um sinal, né? Como se fosse o Criador mostrando para as pessoas, eu quero enxergar assim. Mas qualquer outra pessoa que enxerga isso de modo natural, também não há problema nenhum, não há nenhum cético, não perdeu a fé. É porque eu decidi olhar para isso com aspecto da fé, pelo prisma da fé, pelo prisma da esperança. Então é um sinal. Então, numa terra em que as pessoas inclusive estão perdendo a fé, em um momento em que o mundo está sendo tão sacudido, as pessoas estão perdendo a fé e achando que Deus não está no controle de tudo, uma pessoa olha para isso e vê o nome do Eterno, ou as três letras aqui do nome do Eterno, Yud, Re, Vav. E alguns dizem aqui o Re também, que aí no caso é Yavé, que é o nome do Eterno. Pessoal, é o seguinte, eu sei que vocês têm muitos de vocês têm opinião sobre a transliteração ou a tradução e etc. Tem uma outra concepção, mas o que eu falo para vocês
Eu trato essa matéria especificamente aqui, uma gota de esperança, uma notícia, né, uma informação interessante, no mínimo curiosa. Era isso que eu queria relatar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aberto também os comentários de vocês. Reafirmo, eu não sou um especialista em hebraico, tampouco em aramaico. A minha pronúncia nunca vai ser perfeita, não me proponho a isso. Mas eu faço esse vídeo deixando aí um sinal, né? Um sinal, como se fosse um sinal do Eterno para as pessoas olharem para o muro e perceberem que o nome está gravado ali. E uma israelense está olhando para aquilo dali, uma pessoa religiosa, e o mundo está olhando para isso e percebendo um padrão. Deixo aberto para você opinar também. Por qual prisma você olha? Pelo natural, é algo normal, é porque você já disse que é aquilo dali eu estou vendo, ou você olha também pela fé, como um sinal, o nome do Eterno cravado ali? O que você acha? Comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, beijo no coração, até amanhã. Tchau, tchau.